Olá, eu sou o professor Marcelo Fantinato. Esta é a disciplina Engenharia de Software do curso Engenharia da Computação da Univesp. Nós vamos agora com a aula número 19, continuando o assunto teste de software. Vamos agora tratar uma caracterização do teste de software. Na aula anterior, nós apresentamos uma visão geral sobre o teste de software e agora a gente vai ter um pouquinho mais de detalhe técnico, alguns detalhes técnicos a respeito do teste de software. Então, a primeira coisa, nós vamos ver que o teste de software, ele é dividido em, por exemplo, fases de teste. Diferentes autores, eles tratam diferentes tipos de divisão de teste. Nós podemos falar de fases de teste, níveis de teste, tipos de teste, técnicas de teste, de diferentes livros, diferentes autores, diferentes artigos, diferentes profissionais, vão sempre ter uma nomenclatura diferente para tratar de teste de software. Eu vou apresentar para vocês aqui uma visão muito baseado nos principais livros que eu estou adotando aqui para essa disciplina. Alguma nomenclatura também é baseada na minha experiência como professor e pesquisador na área de engenharia de software, teste de software. Mas vocês precisam saber que vocês vão sempre se deparar com outros tipos de nomenclatura, ok? Então, por exemplo, uma coisa é você falar de fases de teste de software. O que significa isso? Significa que, conforme vocês vão andando no ciclo de desenvolvimento de software, num primeiro momento é feito o que é chamado de teste de desenvolvimento. O que significa isso? Enquanto o software está sendo desenvolvido, enquanto o sistema está sendo desenvolvido, uma série de testes é feito nesse ambiente de desenvolvimento. Só que muito teste é feito. Nós vamos tratar principalmente desse teste de desenvolvimento. Depois que o desenvolvimento praticamente acabou, é feito o que é chamado de teste de release, ou teste de aceitação, né? Só aqui vocês estão vendo já dois sinônimos e ainda outros nomes podem existir tanto para cá quanto para cá, por exemplo. Vocês devem se lembrar desse termo release quando a gente tratou gerenciamento de configuração. O que significa isso? Uma versão do software que vocês empacotam para enviar para o cliente. Ou seja, vocês montaram, em teoria, vocês já testaram bastante dentro da equipe de desenvolvimento, junto com os implementadores, os testadores, e aí então vocês montaram uma versão do software para entregar para o cliente. Nesse momento, vocês chegam lá para o cliente e falam, olha, essa é a versão que a gente vai entregar para vocês. Vamos testar para ver se vocês aceitam? Por isso que é também chamado de teste de aceitação. E depois existe o teste de usuário, que é o teste que vocês entregaram e deixa o usuário testar sozinho, né? Vocês não fazem o teste sozinho. Então, basicamente, aqui seria apenas a equipe de desenvolvimento, aqui desenvolvimento mais usuário e aqui apenas usuário. Essa é uma das formas de dividir as fases de teste, mas existem outras formas. Então, agora a gente vai focar principalmente então, no teste de desenvolvimento. Uma outra forma de dividir teste é, então, em relação aos tipos de teste. O que significa tipos de teste? Significa a característica que você quer testar. Então, quando a gente pensa em teste de software, a gente pensa, o que eu quero testar? E a primeira coisa que vem na mente, provavelmente, da maioria de vocês é, eu quero testar se o software está fazendo o que ele tem que fazer, né? Então, se eu implementei um teste, um software para calcular a raiz quadrada, eu vou lá testar para ver se ele está calculando a raiz quadrada. Se eu implementei um software para calcular uma soma, um número mais o outro, eu vou lá e testo. 2 mais 2 deu 4, 5 mais 3 deu 8, enfim, 10 mais 5 deu 15, eu fico lá fazendo vários testes, né? Vou testar depois somar um número positivo com um negativo, 2 números negativos, vou ficar fazendo um monte de teste para ver se ele está somando um número A mais B e está dando a soma correta.
Mas não é só isso o teste. Bom, na verdade, esse é um dos tipos de teste. É o teste que a gente chama de teste de funcionalidade, a funcionalidade propriamente dito, ou a acurácia, ou seja, por exemplo, representado por essa figura aqui, ele está indo direto ao ponto, ele está fazendo exatamente o que eu gostaria que ele fizesse. Isso é o teste, então, de funcionalidade. Mas eu tenho uma série de outros testes que não é de funcionalidade, que estaria mais relacionado àqueles requisitos não funcionais. Por exemplo, um requisito de tempo, né? Será que o software, o sistema está fazendo o que ele tem que fazer, mas em um tempo razoável, num tempo que é o que eu espero? Porque às vezes você coloca lá 2 mais 3 igual a, aí ele vai me dar 5 depois de 3 horas. Será que 3 horas é razoável? Mas não, ele demorou 3 minutos. 3 minutos é razoável? Não, ele demorou 3 segundos. 3 segundos é razoável? O que é razoável? O que é um tempo adequado? O que é o tempo que o cliente espera? Então, esse é um outro tipo de teste, é o teste de tempo de resposta. Você pode ter o tempo de resposta, você pode ter um outro tipo de teste também relacionado ao tempo, que é o desempenho, que é o processamento. Você quer processar, por exemplo, 50 pedidos por segundo. É uma outra característica relacionada a tempo também. Você pode, por exemplo, testar a questão de quantas pessoas podem usar o software ao mesmo tempo. Você pode querer testar quanto que o software ocupa de espaço, né? O volume que o software ou os dados vão ocupar. Você pode querer testar se o software vai poder ser usado em diferentes plataformas de hardware ou mesmo de sistemas operacionais. Você pode querer testar se a usabilidade, ou mais do que pode ser simplesmente a usabilidade do software, mas se ele é acessível para diferentes tipos de pessoas. Enfim, você pode testar uma série de características não funcionais que o software pode ter. Aqui eu destaquei alguns exemplos. E você também pode ter, por exemplo, etapas do teste. O que seriam etapas do teste? Aqui a gente viu as fases do teste, lá eu estou chamando de etapas de teste. De novo, diferentes autores podem chamar de diferentes formas. Mas aqui, por exemplo, para eu fazer o teste de desenvolvimento ou de release ou de usuário, mas principalmente de desenvolvimento, quando eu estou fazendo o teste de desenvolvimento de tempo de resposta ou de funcionalidade, eu tenho que, por exemplo, projetar casos de teste, preparar os dados de teste, executar o teste propriamente dito, comparar os resultados. Ou seja, o que significa fazer o teste? Significa eu pensar, que teste eu vou executar? Ou seja, eu quero executar, eu dei aqui os exemplos. Se eu estou fazendo um teste de somar um número com outro, eu começo a pensar, eu vou somar 2 números positivos, eu vou somar 2 números negativos, eu vou somar um número positivo com um número negativo, eu vou somar um número positivo com 0. Então, eu vou somar um número inteiro com um número fracionário, eu vou somar 2 números fracionários. Eu começo a pensar, ter ideias do que eu vou fazer de teste. Tá? Isso é a primeira etapa aqui, projetar casos de teste. Depois eu vou preparar os dados propriamente dito. 2 números positivos. Quais 2 números positivos? 4 e 5 está ok? O 0 com um número negativo. Ok, 0 já está definido. Qual o número negativo? O número inteiro com um número fracionário. Quais números? Então aqui eu preparo os dados de teste propriamente dito. Aí eu executo. Ok, defini? Aí eu executo. E aí eu comparo. Eu tinha planejado 4 com 5. 4 e 5 de entrada. Eu sei que tem que dar 9, eu executo. Deu 9, eu comparo. 9 era o resultado esperado? Era. Então, ok, passou. Executei 4 com 5, deu 8. 8 era o resultado esperado? Não, era 9, então falhou. Claro que esse exemplo é muito simples, é muito básico, né? Eu espero que ninguém implemente um software de A mais B e os resultados falhem, né? Bem simples, mas a gente está pensando em softwares muito mais complexos, mas a ideia é essa, né? Num nível de abstração muito mais simples, mas a ideia é essa, você vai ter que pensar em testes e o processo, as etapas são sempre as mesmas. Pensa no cenário, define os dados exatos, executa e avalia o resultado. E aí, isso é o que a gente chama de casos de teste. Vocês já devem ter ouvido muito falar em caso de teste.
O que é um caso de teste? É você pensar quais são os dados que você vai ter de entrada para você poder executar o teste e comparar o resultado de entrada com o que você tem na saída, ok? Bom, uma outra característica de teste, a forma de execução. Você pode ter teste manual ou você pode ter teste automatizado. Em geral, não é uma boa solução você só fazer teste manual, porque demora muito. Porém, fazer só teste automatizado é muito custoso e é quase impossível você ter 100% dos testes automatizados. Então, em geral, a gente tem uma forma híbrida. Alguns testes automatizados, outros manuais. Em geral, os testes automatizados, eles são feitos pensando no teste de regressão. O que é o teste de regressão? É aqueles testes que você executa sempre que você tem uma alteração no software para corrigir um defeito, para adicionar uma nova funcionalidade, você executa novamente aqueles testes para poder garantir que o software não regrediu. Então você tem o software lá, esse software está ok, já testou e já está ok. Aí você vem e adiciona uma nova funcionalidade. Ou você vem e altera uma funcionalidade que já estava ok. Você precisa garantir que o que já estava funcionando continue funcionando. Então você deveria ter um conjunto de testes para você executar sempre que você altera uma parte ou que você adiciona uma parte. É claro que a parte que você alterou ou a parte que você adicionou, essas duas partes você precisa testar muito bem. Mas a parte que você não mexeu, você precisa minimamente testar para garantir que nada estragou, né? Até porque existe uma interface aqui, olha, uma interface entre o que você adicionou ou o que você alterou com a parte que você não mexeu. E essa interface, existe uma chance de você ter estragado. E esse teste de regressão é um teste que você tem que executar sempre. Então, é bom você conseguir automatizá-lo, porque você ficar reexecutando sempre esse teste é muito custoso. Agora, aquele teste que você executa uma ou duas vezes, muito de vez em quando, é um teste que talvez valha a pena você ficar fazendo ele de forma manual. Bom, e aí nós temos a outra característica que são os níveis de teste, tá? Os níveis de teste de software. O que é o nível de teste? Vocês devem lembrar quando a gente tratou a questão de projeto de software, vocês devem lembrar que a gente tinha a ideia de uma arquitetura, né? Uma arquitetura do software, ou a arquitetura do sistema, que a gente dividia o sistema, nós vamos ter um grande sistema, esse sistema vai ser dividido em componentes, aqui representado num alto nível de abstração, não está usando nenhum daqueles modelos que a gente viu nas aulas de modelagem e projeto, um diagrama de classes, por exemplo. Só estou aqui abstraindo para poder pegar a ideia do teste, mas imagina que cada um desses quadradinhos amarelinhos aqui seria uma classe, por exemplo. Essas classes elas podem ser agrupadas para formar um componente. Esses componentes, então, eles são agrupados para formar o sistema como um todo. Então, você pode querer, e você deveria querer, num primeiro momento, testar cada uma dessas classes, ok? Quando você está testando cada uma dessas classes, você está fazendo o que nós chamamos de teste de unidade. Então, você vem e testa uma classe, você vem e testa outra classe, você vem e testa outra classe, você vem e testa outra classe. Então, você está testando uma unidade. Geralmente, quem faz esse teste é o próprio programador. O programador programa uma classe e ele mesmo já testa uma classe. Tá? Bom, uma vez que cada uma dessas classes foram testadas e, em teoria, estão funcionando bem, você começa a testá-las de forma agrupada. Então, você tem, por exemplo, esse conjunto de classes aqui agrupadas. Ou você pode ter também esse conjunto de classes aqui agrupadas, como se eles estivessem formando um componente.
E aí você tem o que a gente chama de teste de componentes ou teste de integração, porque você está integrando essas classes para formar um componente. Você poderia chegar a assumir que isso tudo vai ser um componente, né? Depende do que você está chamando de um componente. De novo, essa figura aqui ela é uma ilustração, né? A gente precisa saber exatamente quais são os seus componentes. Então, você primeiro testa cada classe isolada, depois você vai ter a sua arquitetura real, o seu projeto arquitetônico real, e aí a ideia é você tem que testar cada componente, para daí no fim você testar tudo, que é o seu sistema. Então nós temos níveis, você começa num nível de granularidade bem pequeno, cada unidade, depois todos os componentes, ainda o próprio programador costuma testar cada componente, na verdade um grupo de programadores, porque quando você está fazendo um componente, em geral, você tem um programador responsável por algumas classes, o outro programador por outras classes, então você já está misturando programadores. Então, esse teste você já mistura programadores. Agora, o teste de sistema já costuma ser feito por uma equipe própria, que aí é a equipe de teste mesmo, e quando a gente costuma ter analistas de teste, projetistas de teste, testadores, por exemplo. E esses níveis de teste acabam tendo uma relação muito grande com as fases de desenvolvimento, justamente aquela fase de requisitos que a gente já tratou, um projeto de alto nível, um projeto de baixo nível detalhado, até chegar na implementação. Então, esse teste de unidade que eu comentei, ele é um teste muito ligado ao projeto detalhado, que é o projeto que detalha cada uma das classes. Depois, esse teste de integração ou teste de componentes é um teste mais ligado a um projeto mais alto nível, que já está ligado à arquitetura, que define os componentes. Por fim, o teste de sistema, ele já está ligado aos requisitos, porque é quando você está pensando no teste como um todo, no sistema como um todo, né? Desculpa aqui, no sistema como um todo, pensando na interação do sistema com os usuários, que aí, na verdade, você está pensando nos requisitos do sistema como um todo. Isso é o que a gente chama em modelo em V, porque essa figura ela forma um V, né? Em que você tem o desenvolvimento de um lado e o teste do outro. Bom, por fim, a gente tem as técnicas de teste, que a gente vai explorar um pouco mais na próxima aula, mas técnicas de teste, a gente costuma dizer que existe teste de caixa preta e teste de caixa branca. Qual a diferença básica entre elas? Quando você vai pensar em projetar os testes, você pode, na hora que você vai, por exemplo, que eu estava comentando, eu vou somar dois números A e B, eu vou pensar em quais números? 5 e 3, menos 3 e 8, 0 e 3,5. Então, eu tenho que tentar pegar exemplos de números que vão me ajudar mais a pegar os defeitos que existem no software. Em vez de eu pegar 3 e 4, 4 e 5, 8 e 10, que são números muito parecidos, eu vou tentar pegar positivo com negativo, zero, fracionário. Então, mas como é que eu vou ter essas ideias? Como é que eu vou planejar isso, sistematizar? E isso é o que a gente chama de técnicas de teste. E aí algumas técnicas são de caixa preta, outras de caixa branca. As de caixa preta são aquelas que eu não vejo a estrutura interna do software. Eu não vejo o que tem dentro de cada classe, ok? Eu não olho o código, eu não olho o que tem aqui dentro. Não está nessa videoaula, está na anterior. Eu não olho o que está dentro de cada classe, o código, para me dar essas ideias. Eu olho apenas o que está nos requisitos do software. O que está aqui dentro da implementação, para mim, é uma caixa preta. Por isso que eu chamo de técnicas de caixa preta. Caixa branca é o contrário. Eu olho o que está aqui dentro para ter as ideias. Então, para mim, é uma caixa branca ou uma caixa transparente. Eu consigo ver o que está aqui dentro, ok? Existem várias técnicas. Isso aqui é só um nome geral que a gente dá para essas técnicas. Então, por exemplo, em termos de
caixa preta uma ideia. Se eu olho uma especificação e eu sei que um determinado software importa alguma coisa, para ele tomar uma decisão, ele vai tomar uma decisão dependendo se uma determinada entrada é menor do que 4, é maior do que 10 ou está entre 4 e 10, então o que vocês acham? Eu vou escolher, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Que números eu vou escolher? Tanto faz eu escolher 1 ou 2, porque provavelmente eu vou ter algumas condições, menor ou igual, que se o 1 pegar o problema, o 2 também pega o problema. Então a ideia é eu pegar um exemplar só de cada classe de equivalência, partição de equivalência. Então aqui é uma participação de equivalência, aqui é outra e aqui é outra. Então 12, 13, 14, 15, 16, 17, basta eu pegar um, tá? Aqui, por exemplo, que as partições são muito maiores, menor que 10.000, entre 10.099 e 1.999 e maior que 99 e 1.999. Eu venho aqui e pego, por exemplo, 50.000, aqui eu pego 70.000, aqui ele está dando um exemplo dos 50.000. E eu também vou querer pegar os valores limites. Então, por exemplo, aqui o 3 e o 4, o 10 e o 11. Na verdade, aqui ele deu o exemplo do 7 já. Então, eu estruturo, eu defino, sistematizo para pegar os exemplos que mais vão me dar sugestões. Isso é o que é chamado de partições de equivalência. Então, eu particiono o meu espaço de entrada em classes de equivalência que basta eu pegar um de cada classe para poder aumentar a probabilidade. Em vez de eu pegar vários de uma só, eu pego e não pegar nenhuma da outra, eu pego uma de cada classe. Ok? E então, isso é um exemplo de uma técnica de teste de caixa preta. Existem várias, inúmeras técnicas de teste caixa preta e caixa branca. A próxima aula a gente trata um pouquinho mais sobre esse tipo de técnica. Obrigado.